a doutora Carol Kiff. Doutora, muito bom dia. Bom dia, Ilan. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com você sempre. É isso aí, Carol. Desde já nós queremos te agradecer a sua disponibilidade por estar aqui conosco nessa manhã. Esse primeiro programa de 2025. Não poderia trazer alguém melhor do que você. Você é uma pessoa que transmite uma história muito linda para o itaperunense. Eu reconheço muito a sua história, do seu esposo, da sua mãe, do seu pai. Vocês transmitem uma história muito linda para todos. Mas, Carol, vamos lá, cara. Afinal de contas, quem é a Carol Kiff? Conta pra gente, cara. Ai, gente, a Carol é muitas coisas, né? Carol é serva, primeiro, mãe, totalmente dependente de Deus, mãe, esposa, dentista, odontopediatra. É alguém que sabe que Deus deu uma missão de cuidar de pessoas e tento fazer isso com o melhor que eu posso, né? Que é a minha profissão, que é o meu ministério. Posso cuidar dos outros de várias formas e eu agradeço muito a Deus por isso, porque Deus tem me dado capacidade. Todas as vezes que eu saio de casa, eu falo com meu filho assim: filho, a mamãe vai trabalhar, mas a mamãe vai ajudar pessoas. Porque vai muito além do trabalho, vai muito além de só resolver problemas dentários, né? Eu tenho a plena noção que Deus me chamou para cuidar de pessoas. Então é isso, é alguém que cuida de pessoas. Nossa, que bacana, cara. Carol, conta, cara, assim, eu me lembro quando eu te conheci, cara, você ainda estava numa parte da sua graduação, namorava o Marquinhos, que nós vamos trazer ele aqui, nosso grande amigo, grande profissional, vamos trazer aqui nos próximos meses. Cara, mas conta pra gente, cara, como começou esse sonho dentro de você, que eu me lembro que você já estava, acho que no 7º, 8º período da graduação, 6º, mais ou menos isso, mas como começou esse sonho dentro de você, cara? Então, na verdade, desde muito nova, eu sempre soube que eu trabalharia na área da saúde. Eu sempre amei a área da saúde. Quando eu fiz 12 anos, eu fui trabalhar com a minha tia era dentista. E aí eu trabalhei de auxiliar dela por muito tempo. E nesse caminho eu conheci outros dentistas, inclusive uma amiga minha, que é a Natália, que hoje ela é médica, mas ela era dentista na época. E ela foi uma pessoa que me inspirou muito. Ela era odontopediatra e eu vi ela atendendo e aquilo despertou em mim, no meu coração, o desejo. Eu lembro, como se fosse hoje, que eu tive um sonho. Eu estava no 3º ano do ensino médio e eu tive um sonho que eu estava num consultório atendendo. E até então, para minha realidade, aquilo não era tão palpável, né? Era muito distante da minha realidade. E aí eu me formei na escola, né? E fazia pré-vestibular, fiz um vestibular na época para medicina. E não passei. E eu sabia que eu não ia passar no fundo do meu coração, porque eu sabia que Deus não tinha me chamado para aquilo naquele momento. E quando saiu o resultado, eu passei na primeira fase, não, na segunda não. Quando saiu o resultado da segunda fase, eu falei com a minha mãe: mãe, eu quero fazer odontologia. E ela falou assim: vai fazer, sem condições, Ilan, financeira, sem condições nenhuma. Eu fiz o vestibular, passei, e aí vem, como é que eu vou pagar? Né? Porque se faz uma faculdade particular, você tem que pagar. E a odontologia é uma faculdade integral, você não consegue trabalhar. E aí minha mãe falou: vai. Minha mãe é uma mulher de fé, muita. Nossa, a Vilma é demais. Né? A minha mãe é demais. E aí eu falei: mãe, eu vou. Ela falou: vai. Como? Não sei. Aí fiz o vestibular. Eu me lembro que na época a gente precisava pagar matrícula, né? Na primeira semana. E não tinha o dinheiro, né? Não tinha como pagar. E aí o meu tio me deu de presente essa matrícula. Eu entrei na faculdade com uma bolsa de 70%, 69,5%. E assim, meu avô, minha avó, minha mãe juntaram, pagaram minha faculdade. Nesse meio tempo, a minha tia fechou o consultório, me deu todo o material que ela tinha. Então assim, fui vivendo providências de Deus. Eu lembro que tinha meses, né, que a gente precisava pagar a mensalidade até o dia 5. Tinha meses que chegava o dia 5, como é que a gente ia pagar? E Deus provia de uma forma sobrenatural. Então, assim, eu entendo que quando eu decidi fazer a faculdade, Deus tinha um propósito tão grande que Ele me sustentou, nos sustentou. É claro que nós tivemos muito aperto financeiro. A história, né, por trás de tudo isso é muito grande, assim. Minha mãe teve que renunciar a muitas coisas, ela e meu pai, para que eu formasse. Mas tinha um propósito, eu tinha certeza, na faculdade. E olha que legal, quando eu entrei na faculdade, minha turma tinha 20 alunos, mais ou menos 26. No final da faculdade eu fazia célula.
na turma. Caraca. Levei todo mundo pra igreja comigo. Assim, então eu acho que tinha um propósito muito grande naquilo. As pessoas iam pra minha casa e a gente cantava, orava. E aí eu conheci o Marquinhos em outubro. Entrei na faculdade em julho, conheci o Marquinhos em outubro, comecei a namorar com ele em novembro. E o Marquinhos ia comigo. E aí ele tocava violão e a gente fazia célula e tal, enquanto a gente tava na faculdade. Eu formei, graças a Deus, com a sensação de dever cumprido. Falei de Jesus para todo mundo ali. Todo mundo sabia sobre quem eu era, sobre a minha história. E foi assim. E aí, quando eu formei, Deus começou a prover na minha vida. Eu já saí da faculdade empregada. Formei, fui para Moriaé trabalhar. Passei um aperto lá. Caraca. Lá a gente trabalhava numa clínica, foi eu e uma amiga, Sabrina, que é minha amiga até hoje. E a gente foi trabalhar para lá em situação muito precária, sabe? Assim, passei muitas provações. Até que Deus abriu uma porta aqui e eu vim embora. Caraca. E, Carol, vi você até falando algo agora, cara. Eu acho você muito... Você até usando um termo popular dos jovens, muito da hora, porque quando eu entrei na faculdade também, cara, eu lembro que uma pessoa chegou perto da minha mãe e falou assim, ó, o Irlan vai entrar na faculdade agora. Adeus, missionário Irlan, tá? Falou bem assim com a minha mãe. A minha mãe, dentro do ônibus, veio de retiro pra cá e falou assim, não, é o contrário. O missionário Irlan entrou na Uniga agora. E, tipo assim, não foi através de mim, mas eu presenciei e participei, cara, de um dos momentos, acho que mais bacana e muito histórico dentro da Unig ali, que foi quando teve aquela criação chamada Céu é na Unig. Lembro. Cara, aquilo ali era muito espetacular. Começou no com poucos jovens, quando viu que foi aumentando e virou uma onda de avivamento muito bacana. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, tinha aquele encontro de jovens com violão e aquilo era muito especial, cara. Então, sabendo, eu sei como você é pastor também, às vezes pessoas até falam que os locais influenciam as pessoas, mas nós também podemos influenciar muitos locais, né, pastor? Eu me lembro, Irlan, que quando eu entrei na faculdade, a gente fez o trote, né? E aí, depois do trote, foi a primeira calorada. E todo mundo, Carol, você tem que ir, porque é a primeira calorada, vamos reunir, vai conhecer todo mundo. Falei, eu vou. E aí fomos eu e o Rômulo. O Rômulo é um amigo meu, cantor do meu casamento, meu amigo até hoje. E o Rômulo também era crente. E aí, vamos, Rômulo, eu e você, vamos. Eu lembro que a gente chegou lá no lugar, eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara. E ele falou assim, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Esse não é o nosso lugar. E de fato não era mesmo, assim. E a gente veio embora, eu e ele, sem nem conhecer ninguém. Assim, nós ficamos coisa de nem 30 minutos na festa e fomos embora. Realmente o ambiente influencia muito, a gente sabe isso, é bíblico, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Mas a gente precisa entender que Deus só precisa de alguém disponível. O lugar tá ali, se eu tô disponível, ele vai me usar. É isso aí. Então, assim, eu acho que nós, incluo você, né? Nós somos instrumentos de Deus e fomos naquele lugar de alguma forma. A semente foi plantada, né? E aí quem dá o crescimento é o Pai, ele que faz. É isso aí. Carol, até toquei na pastora, mas eu quero voltar um pouquinho na história, que isso aí eu já tenho um orgulho muito grande de... A gente compartilhou muito cedo o ministério, ter juntos. Participei do seu DVD. Isso, você participou do meu DVD. E nós temos uma amizade muito grande que começou de uma forma unida, ministerial por Deus, né? Algumas agendas, partilhamos muito disso. Mas como começou a Carol na igreja, cara? Conta pra gente, que é muito interessante. Eu já lembro já de você e o Marquinho, eu não conhecia o início da Carol. Conta pra gente. Então, meu pai é pastor, né? Já me perguntaram isso, não? E eu fiquei buscando minha memória. Quando começou? Eu falo que eu acho que desde a barriga da minha mãe. Assim, eu tenho fotos minhas de criança, de 4 anos, sei lá, 3 anos, descalço, cantando com o microfone na mão. Então, assim, eu sempre vivi isso, né? Sempre a igreja, o ministério, e meus pais sempre se doaram muito. Então, a minha vida, eu cresci assim. Eu com 8 anos, eu liderava as crianças de 5.
Eu com 12 já estava com os adolescentes de 10, 11. Eu com 17 já cuidava dos jovens. Então, assim, a minha vida sempre foi o ministério. Eu vivi isso por muito tempo. É claro que tive período de adolescência, de juventude, né? De rebeldia. Mas, assim, eu sempre vivi o ministério. Eu sempre, desde muito nova. E é muito engraçado isso, porque eu sempre fiz, não por obrigação, eu sempre fiz com muito amor. E até hoje faço, né? Me orgulho disso, porque faço com muito amor. E nunca, não existiu um começo. Ah, começou assim. Não, foi natural, aconteceu desde sempre. Nossa, que bacana, cara. E o Marquinhos veio, né, acrescentando na minha vida, porque fruto de oração, né? Eu falava, Deus, eu preciso de alguém que complete no meu ministério, preciso de alguém que me ajude. E aí Deus manda um guitarrista. Eu ia até perguntar sobre isso, já que nós estamos ao vivo e também se não filmar, vai estar no meu canal do YouTube. Como é que foi você conhecer o Marquinhos, cara? Porque o Marquinhos é um cara assim, ele é fora da curva. É a mesma, ele é igual você. Vocês são a mesma pessoa a vida toda. Nada sobe na cabeça de vocês. Essa humildade, o sorriso de vocês, o que vocês transmitem onde vocês estão é o mesmo algo a vida toda. Eu estou aqui, parece que eu estou... Aquela vez que você me deu carona, a primeira vez a gente indo pregar lá no Feijão Queimado. É a mesma pessoa, não mudou. Gente, você lembra disso? Eu lembro, entendeu? É a mesma pessoa, não mudou, entendeu? E, cara, como foi o surgimento do Marquinhos na sua história? Conta pra gente. Então, o Marquinhos apareceu na minha história em 2012. A gente... Na minha igreja, ele foi tocar na minha igreja um dia e... Engraçado, eu sempre conto essa história. A Vitória, se estiver ouvindo aí, vai falar, já sabe contar sem eu falar. E eu fui cantar e os músicos tinham ido embora. Ele tinha ido para tocar e tinha um outro compromisso. Ele estava descendo a rampa da igreja no aeroporto. Quando você me conheceu, eu ainda estava no aeroporto, né? Sim. E aí, ele descendo a rampa, eu chamei ele. Falei assim, ei, garoto, você toca aqui pra mim? Aí eu falo que quando ele virou, assim, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Caraca. Ele virou, eu falei, gente, quem é esse menino? Da onde? E aí ele foi, tocou comigo. E depois a gente se conheceu na rede social e tal, começamos a conversar. E aí a gente conversou durante 1 mês e meio, mais ou menos, quase 2 meses, até a gente começar a namorar. E aí, assim, o Marquinhos estava na minha vida num momento muito difícil, porque em outubro meu pai sofreu um acidente. Inclusive, no dia que ele sofreu o acidente, eu estava com ele. A gente estava conversando e minha mãe me ligando e eu não atendendo, achando que ela ia brigar comigo, né? Que eu estava do lado de fora. E aí eu atendi o telefone, meu pai tinha sofrido um acidente de carro muito grave mesmo. Meu pai ficou muito sério, foi um testemunho, assim, ele ficou mais de 40 dias na UTI, foi um testemunho muito grande. E o Marquinhos estava comigo. E aí quando meu pai melhorou, foi pro quarto, o Marquinhos foi lá e me pediu em namoro pro meu pai lá no hospital. Caraca! E daí fomos, assim, até hoje estamos juntos, graças a Deus, 12 anos, 7 de casados, com José, que é fruto do nosso relacionamento, do nosso amor, Deus cuidando da gente. Não é fácil, né? Mas, assim, eu acho que Deus une propósitos. E quando Deus escolheu, a gente foi para isso, para realizar um propósito maior. É isso aí, top. Gente!